Olá, vamos então para mais um estudo e agora o tema a ser abordado, que nós vamos estudar juntos, a importância das associações locais. Nós vamos usar muito o livro que deve fazer o dedicado à iluminação e o mestre cita aqui, né? Também, aliás, o livro do mestre, primeira publicação da revista Seichonoye, é citado aqui na aula, a primeira revista da Seichonoye no nosso estudo. Vamos lá então. Na página 257 do Senhor está o seguinte: cada um de nós conheceu a Seichonoye de um modo distinto. Pode ter sido através de uma revista, um convite para participar de uma reunião, conferência ou um seminário, ou uma visita de bênção que recebemos em nossa casa, ou através da vinculação de palestra através das mais variadas formas e mídias. Independentemente do que nos levou a fazer parte desse sagrado movimento, a ação planejada e executada por uma associação local nos faz querer aprender cada vez mais. Eu, por exemplo, conheci a Seichonoye através de um amigo lá nos meio dos anos 80, me apresentou a Seichonoye. Na verdade apresentou a minha família, mas através dele eu conheci, fui para a sede central, onde ele me levou, e depois fomos para a associação local. E a associação local ela tem uma importância fundamental na estrutura Seichonoye. Sem associação local não há regionais, que não há sede, ou seja, na associação local, nas cercanias da associação, é que o movimento acontece. A importância, então, da associação local dentro da estrutura Seichonoye, ela é fundamental. O professor, continuando aí na página 257, o professor Masaharu Taniguchi escreveu na revista Seichonoye número 1, que é esta aqui, que é uma associação local, é um órgão de divulgação de estudo, modo viver feliz, de confraternização e auxílio mútuo. E isso de fato está escrito aqui, nessa edição que eu tenho aqui. Lá na página 6 ele escreve exatamente isso. Na região onde há 10 ou mais assinantes ou adeptos, conhecedores da Seichonoye, instalamos uma associação da Seichonoye, órgão de divulgação e estudo do modo viver feliz, de confraternização e auxílio mútuo. E aí ele continua: na associação local temos a oportunidade de estudar o ensinamento da Seichonoye, aprender e realizar suas práticas, receber orientação pessoal. Aplicando seus ensinamentos, resolvemos nossos problemas e tornamos-nos pessoas mais felizes e saudáveis e prósperas. Mas se nos contentarmos com as transformações que a Seichonoye promoveu em nossas vidas, teremos entendido o real motivo que surgiu, né, na face da terra, a Seichonoye. Será que a gente, alcançando as nossas coisas, os nossos objetivos, estamos cumprindo o real motivo do surgimento da Seichonoye na face da terra? E aí vem a primeira pergunta aí que está na apostila de vocês. Qual o objetivo principal da fundação da Seichonoye? Isso está no livro, o que deve fazer o dedicado à iluminação, na página 22. Se você está estudando e ainda não está de posse desse livrinho na sua mão agora, por favor, dê um pause aí no seu vídeo e vai buscar o livro e volta para a gente continuar estudando. Ok? Vamos lá nós então, na página 22. Está aqui, artigo 3º. Cada membro da Seichonoye deve ter sempre bem claro na mente o que é prioritário no movimento de iluminação da humanidade. O objetivo principal da fundação da Seichonoye. Este é um movimento que visa iluminar a humanidade, revelando a todas as pessoas a verdadeira identidade do ser humano, que é filho de Deus. Entenderam? Cada membro da Seichonoye deve ter sempre bem claramente que é prioritário o movimento de iluminação da humanidade e o objetivo principal da fundação da Seichonoye. Este é um movimento que visa iluminar a humanidade, revelando a todas as pessoas a verdadeira identidade do ser humano, que é filho de Deus. Primeiro contato com essa verdade você tem na associação local. Quando você adentra uma sessão local, na recepção já tem alguém fazendo um gachô, reverenciando a sua chegada. Ou seja, reverenciando a sua vida. E olha
via de regra, ela está sempre com um sorrisão no rosto e receber na associação local. Porque é uma satisfação enorme receber pessoas que estão tendo contato com o movimento a fim de transformar a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, de todas as pessoas por onde que lhe cercam e por onde ele circula. Então, continuando aqui nesse mesmo tópico, a liberdade, a igualdade, os direitos humanos, a democracia, a paz mundial, a política, a sociedade, o trabalho, a educação, nada disso pode existir sem que haja firme conscientização da verdadeira natureza do ser humano. A verdadeira natureza do ser humano é que somos filhos de Deus. Em época alguma falou-se com tanta veemência sobre o respeito à vida como nos dias atuais. No entanto, nunca a vida foi tão desrespeitada como hoje. Essa situação contraditória e confusa surgiu porque o homem perdeu a noção da sua verdadeira identidade. Continuando na página 22 do O que deve fazer o dedicado à iluminação, ele escreve aqui, é preciso, tudo isso está em negrito, ou seja, ele chama bem atenção para essas normas. É preciso que os adeptos atentem para esse fato, e seja qual for o motivo, sofrimentos relacionados à vida, à velhice, à doença ou à morte, que os tenha conduzido a Setionê, devem reafirmar uns aos outros que o real objetivo do movimento de iluminação da humanidade é orientar as pessoas de modo a se conscientizarem de que o homem é filho de Deus. E aí, na página do lado, 23, o mestre faz os comentários em cima desse artigo, ele escreve, o movimento de iluminação da humanidade é o objetivo principal da fundação da Seichonoye. A Seichonoye só se manifestou nesse mundo porque ela tem como objetivo isso, levar avante o movimento de iluminação da humanidade ao maior número de pessoas. E aí ele escreve aqui, voltando para a página 257 do módulo 1 do estudo de vocês. A associação local é justamente o local onde cada um de nós se torna parte deste movimento como dedicados à iluminação. Quem são os dedicados à iluminação? São pessoas como vocês, caros leitores, e no caso nós, caros ouvintes, né? São pessoas que não buscam unicamente o benefício próprio e sim estudam a verdade a fundo, aprimoram o espírito e, divulgando a verdade, promovem o crescimento espiritual de outras pessoas, visando sempre proporcionar-lhes a felicidade. E o que deve fazer o dedicado à iluminação? No prefácio ele ratifica isso, ok? Logo no início do prefácio, ele coloca exatamente o que está ali. E ele termina então, divulgando a verdade, promove o crescimento espiritual de outras pessoas, visando sempre proporcionar-lhes a felicidade. A associação local ela é importante nisso, ela contribui para o desenvolvimento espiritual de todos e também para o desenvolvimento do fenômeno das pessoas que frequentam aquela associação local. Eu me lembro que quando eu entrei na Seichonoye, obviamente que isso tudo é por afinidade, né? Eu não fui na Seichonoye, numa associação perto de casa. A minha vida dentro da Seichonoye, lá na Associação de Jovens Vila Brasilina, começou há muitos anos atrás. E quando eu entrei, eu não conhecia nada, não tinha nenhum entendimento sobre Filho de Deus, sobre espiritualidade, sobre eu e Deus somos um só, né? Eu e o outro somos um só, a gente tinha muito ego ainda, aquela coisa toda. E um exemplo é um amigo nosso, o Pedro, que ele era uma pessoa extremamente tímida. Ele tinha vergonha de falar, ele gaguejava, ele tinha muita força, mas tinha muita trava para botar isso. E ele trabalhava num banco grande, num grande banco, e aí ele ainda estava como logo no primeiro degrau, né, da sua vida profissional, dentro desse emprego. E à medida que ele foi frequentando a associação local, e a associação local foi colocando para ele alguns desafios, todo mundo que já frequentou a associação local, que vem frequentando há pouco tempo, começa aquela história, né? Começa limpando cadeira, empurra cadeira, começa a trabalhar na recepção, começa a recepcionar as pessoas, dali a pouco já começa a falar na frente, começa a fazer normas fundamentais, depois faz algum relato de experiência, depois está fazendo alguma apresentação, depois faz algum estudo de livros, e aí a coisa vai evoluindo. E o Pedro era muito engraçado, e ele fez esse relato passado um tempo, antes de mudar para o Japão, antes de ir para o Japão na época, nós ficamos ali 5, 6 anos, eu fiquei menos, fiquei pouco tempo, mas ele ainda continuou um tempo lá na associação local, né?
Aí o que aconteceu? À medida que ele ia aceitando os desafios dentro da associação local para trabalhar e divulgar o movimento, coincidentemente ele ia sendo promovido no seu trabalho. À medida que ele foi colocando, através dos desafios na associação local, de se expressar, de falar, de exercitar a comunicação, de levar o movimento à frente, nas reuniões que a gente fazia de vizinhança, nas divulgações de revista que a gente fazia em volta da associação local, começávamos a falar que as pessoas perguntavam o que tem nessa revista quando você oferecia. Aí tinha que falar. Esse exercício todo fez com que o Pedro fosse sendo promovido. E ele chegou a cargos, né, de liderança dentro do banco na época. Depois decidiu ir lá para o Japão, fazer uma outra etapa da sua vida no Japão. Mas enfim, a associação local ela tem essa importância que ela ajuda a desenvolver tanto a parte espiritual, que é a principal, quanto as partes nossas, fenomênicas, as nossas habilidades, as nossas virtudes, que por algum motivo estavam ali encobertas, escondidas, e ela dá a oportunidade de a gente manifestar isso. Por quê? Nós vamos rompendo as nossas limitações. A associação local ela traz isso de benefício. Proporciona, através do estudo, da comunicação, de levar o movimento à frente, que a gente contribua para o desenvolvimento e despertar dos outros e para o nosso despertar também. Então, passando aí, continuando no tópico, continuando na página 257, vamos passando para o segundo tópico, que é justamente passando por uma transformação radical. No artigo 2 do que fazer a iluminação, na página 17, que diz explanações sobre diretrizes do movimento de iluminação da humanidade, o que deve fazer o dedicado à iluminação, na página 17, está escrito aqui na página 17. Cada membro da Seichonoye deve ter consciência de que sua motivação não deve ser apenas a busca de felicidade e prosperidade para si e para os familiares. Nem somente o propósito de praticar o ensinamento na vida pessoal. Isso também é importante, mas deve avançar mais um passo e considerar-se e conscientizar-se da razão e da finalidade com que surgiu o ensinamento. Ok? É importante o desenvolvimento, mas também é importante saber que nós precisamos um pouquinho mais. E o que é esse pouquinho mais? Na sequência, está aqui, né? A gente muda aqui no nosso estudo para a página 258, mas antes de a gente voltar para a apostila, eu quero ler mais um trechinho do que está no artigo 2. Conscientizando-se disso, que o mestre Masaharu Taniguchi diz que difundir esse ensinamento perfeito, que prega a identidade de todas as religiões na sua essência, é o nosso objetivo principal, na associação local, ele escreve, conscientizando disso, deve-se aprofundar a convicção de que só será um verdadeiro praticante da Seichonoye ao passar a viver com o propósito de tornar-se o alicerce na expansão doutrinária da regional, da associação local a que pertence, aproveitando todas as oportunidades da vida familiar e profissional, bem como da posição social, de modo a contribuir com a capacidade e o talento que possui. Lembra que eu contei o relato do nosso amigo Pedro na época? Através do despertar dele, da evolução, alguns colegas de trabalho, vendo a evolução dele, quiseram saber o que estava acontecendo com ele. E ele falou, poxa, estou frequentando uma associação local, conheci a Seichonoye, isso está me dando oportunidades de desenvolver e eu estou aplicando aqui no meu trabalho. Ou seja, através do exemplo, através do amor, através da manifestação da vida de Deus, ele começou a relar, né, o espírito das outras pessoas que ficaram curiosas em saber o que é que está acontecendo, e é justamente isso que o mestre coloca aqui. Então o mestre coloca aqui também, não é errado desejar a felicidade para si próprio e para a família, que isso é um sentimento natural e não precisamos nos sentir constrangidos com isso, mas devemos passar por uma transformação radical e sermos realmente bondosos conosco mesmo. E aí vem a pergunta, o que significa ser bondoso conosco mesmo? Voltando então ao livro que deve fazer o dedicado à iluminação, na página 18. Só para a gente voltar a entender isso, que tem gente que fica com vergonha, né, de querer coisas, de desejar coisas pessoal ou para sua família. E ele escreve então que não é vergonha, mas precisamos ir além. Aí aqui o mestre escreve na página 18, eu grifei aqui para a gente entender um pouco essa coisa do... Não precisamos ter vergonha de querer coisas pessoais, mas devemos também exercitar a retribuição. Ele escreve aqui, desejo que reflita acerca da razão dessas pessoas estarem participando do movimento da Seichonoye. Né? Considero participação o simples fato de entrar em contato com o nosso pensamento religioso. Conheceu através do pensamento, através do contato de uma revista, de uma
de um preceito de parede, de um preceito na mesa de algum escritório. Ficou curioso. Você está divulgando ensinamento através disso, as pessoas vão querer saber aonde frequentar. E começa lá pela associação local. E também sobre o que levou vocês a aderirem a esse movimento. Voltando aqui para o livro. Em primeiro lugar, notem que o artigo diz que a motivação não deve ser apenas a busca de felicidade e prosperidade para si e para seus familiares. Nem somente o propósito de praticar os ensinamentos na vida pessoal. Logo a seguir, porém, está escrito que isso também é importante. Não diz que é errado desejar felicidade e prosperidade para si próprio e para a família. Não há, portanto, necessidade de sentir-se constrangido em desejar a felicidade própria e da família, o que é um sentimento natural. Lembra, o tema é nesse momento, o que significa ser bondosos conosco mesmo. E continuando então, ao praticar os ensinamentos no cotidiano, cada membro estará promovendo a felicidade e a prosperidade para si e para a família. Mas não se limitar a isso é o caminho do apóstolo da Seichonoye, o apóstolo da iluminação. E aí ele continua aqui, né? A Seichonoye ensina que antes de tudo devemos passar por uma transformação radical. Ensina que devemos ser antes de tudo bondosos conosco mesmo. Mas o que isso significa? Que é a pergunta que está aqui na página 258. É fundamental sabermos corretamente quem somos nós próprios. Curar a doença do nosso corpo, melhorar a nossa situação financeira e da nossa família, promover a saúde dos nossos familiares, fazer prosperar os negócios da família, proporcionar felicidade a nós próprios e a nossa família. Tudo isso é, de modo geral, ser bondosos conosco mesmo. Mas precisamos ter a nova visão de nós próprios e manifestar o nosso eu verdadeiro ao máximo possível. Isso é ser verdadeiramente bondoso conosco mesmo. Ou seja, devemos expandir. À medida que as nossas necessidades, entre aspas, os nossos desejos vão se manifestando, a gente deve mostrar para o mundo o que nos levou a essa transformação. Levar o entendimento e o conhecimento da religiosidade, do ensinamento Seichonoye para as pessoas, que a nossa transformação individual aconteceu através do ensinamento. E que elas, se quiserem também, e obviamente que todo mundo quer, tendo contato com o nosso ensinamento, também transformarão suas vidas. Isso é ser bondoso conosco mesmo, cumprir a nossa missão para conosco e para as pessoas que a gente ama e para os nossos colegas. Ele coloca aqui, na página 19, se nós considerássemos uma simples existência carnal, e levássemos uma vida egocêntrica, achando que bastaria conseguir a felicidade própria da família, satisfazendo o nosso insignificante eu falso, não estaríamos sendo bondosos com o nosso eu verdadeiro. Devemos abandonar o eu falso e manifestar cada vez mais o eu verdadeiro. E isso, na associação local, é uma grande oportunidade. Convide seus colegas de trabalho para a associação local. Deixe a sua associação local, através das orações, da mentalização, das palavras sempre positivas que você recita dentro da sua associação local, dentro da reunião, um grande centro de encontro de amor a Deus, de felicidade e de transformação. Cuide da sua associação local. Deixe a sua associação local com um ambiente agradável. Eu, como já falei, eu fui para uma associação local porque um amigo me convidou. E não foi no primeiro convite, não foi várias e várias vezes que ele me convidou. Eu ainda fui muito resistente. Primeiro foi meu irmão, depois foi minha irmã. Aí depois de muito tempo eu vi que o meu irmão e minha irmã estavam transformando. Meu irmão, que era uma pessoa fenomenicamente ranheta, ele passou a ser uma pessoa mais agradável. Irmão é irmão, sabe como é que é essa coisa, né? Crescemos e desenvolvemos junto. Aí eu falei, esse negócio deve funcionar. E esse meu amigo, que estava passando por um período muito turbulento em sua vida, encontrou conforto e a vida estava indo para o lugar. Eu falei, esse negócio é bacana. E quando eu fui para dentro da associação local, eu vi pessoas alegres. E aí entra a tal da sintonia, né? Entra a tal da afinidade, da semelhança. E aí a semelhança com aquela galera que tinha mais ou menos a mesma faixa de idade, motivada, praticando. A gente fazia maratona de sutra, começava às 6 horas da noite e até 6 horas do dia seguinte. Era uma loucura. Eu nunca me imaginei fazer um negócio daquele na época, né? Tanto é que passado um tempo, né? Vamos dar uma descontraída aqui no ensinamento, né? No estudo. Passado uma época, passado um tempo, eu frequentando a associação local,
Aí nós tivemos uma convenção. Lá fui eu para a convenção, de paletó, gravata, no ginásio da Portuguesa, um sol bacana, eu com um tabuleiro de livros na mão, né, segurando aí aquele tabuleiro de livro, divulgando. Quem é que eu encontro? Um amigo que tinha estudado comigo há muitos anos atrás, num colégio, lá no Ipiranga, o preletor Eduardo, hoje preletor Eduardo Nunes. Quando o Eduardo me vê lá no ginásio da Portuguesa, eu com aquele paletó e gravata, no sol danado, e a gente já tinha estudado na mesma sala, ele sabia que eu era um pouco irreverente, para dizer o mínimo, um pouco arrilhento. A hora que ele me viu, ele fala, realmente o ensinamento transforma. Realmente o ensinamento salva. E aquele comentário, né, meio brincalhão do Eduardo, e a gente nos viu, fazia anos que a gente não nos vimos mais, e aí vendo aquele ginásio cheio de gente, aí eu falei, estou no lugar certo. Vendo os amigos que tinham compartilhado comigo, né, anos lá no colégio, no Ataliba, aqui em São Paulo. E aí eu vi o Eduardo e falei, poxa, aquela vibração, aquela coisa toda, maravilhosa. A nossa turma toda da associação local, divulgando revista, divulgando livros, divulgando convites, um povo extremamente entusiasmado. Ou seja, a minha vida através da associação local, os amigos que fiz na associação local, transformou. E é isso que a gente deve fazer na nossa associação local. A missão dela é realmente levar o ensinamento. Mas devemos fazer na nossa associação local, como está aqui, né, um centro, né, de amor mútuo e de confraternização, um lugar agradável, sempre gostoso. As pessoas sentem desejo de voltar na próxima reunião, voltar na próxima semana e frequentar aquele lugar onde se fala de Deus, se estuda de Deus, onde praticamos o ensinamento e desenvolvemos o nosso valor espiritual. Na sequência, o mestre escreve aqui, né, com relação ao desempenho dele, ele escreve aqui, eu desempenho a função dessa trombeta e todos aqueles que se reunirem ouvindo o meu chamado são mensageiros do céu. Vocês se reuniram ouvindo o som dessa trombeta e receberam de Deus a função de reunir os eleitos que estão espalhados em todos os cantos do céu e da terra. É evidente que não conheceram a setionoria apenas para proporcionar felicidades a si próprio e aos seus familiares, ou seja, para levar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. Na sequência, está aí na página 258, local de auxílio mútuo e confraternização. Ao expandirmos a consciência de que eu e o outro não somos existências distintas, mas somos unos. As manifestações, somos unos e somos a manifestação da mesma vida. Sentimos na felicidade do próximo a nossa própria felicidade. Lembra? O rachou, o reverenciar, a pessoa que chega, eu reverencio a vida do outro, eu e o outro somos um só. Que bom que você veio participar conosco aqui na associação local. Que bom que temos amigos e parceiros para estudarmos isso, porque isso vai se espraiando, vai se multiplicando, vai pulverizando no trabalho, na escola, na faculdade, nos ambientes sociais que a gente frequenta. Tudo isso começa a ser irradiado na associação local. A associação local é um lugar de alegria e felicidade. No entanto, se não houver auxílio mútuo, esta felicidade não poderá ser experimentada. Por mais que se diga o ensinamento da setionoria seja maravilhoso, se não tiver esse espírito, não vale, não está valendo de nada. Tudo nesse mundo é regido pela lei que diz, aquele que dá, receberá. Lembra a lei áurea da prosperidade? Ela vale para tudo. Você dá, você recebe. Você dá amor, você dá atenção, você dá carinho, você dá afeto, você ora pelo outro para que ele manifeste. Isso tudo, o dar e receber, vai se manifestando. Mesmo porque, lembra, se eu e o outro sou um, se eu dou para o outro, obviamente estou oferecendo a mim mesmo. De um jeito ou de outro, isso sempre se manifesta. Mesmo que muitos dirigentes e associados digam ter muita bondade, alegria e felicidade por conhecerem este ensinamento, apenas isso não será suficiente para conseguir a verdadeira felicidade. Somente ao dar essa bondade ou felicidade aos outros, isto é, exteriorizar, é que podemos ser realmente felizes. Todos os dirigentes associados e adeptos de uma associação local devem viver constantemente com espírito de auxílio mútuo. Se qualquer dirigente associado ou adepto estiver passando por uma dificuldade, os membros da diretoria devem reunir-se imediatamente a fim de solucionar qualquer tipo de sofrimento dos colegas e companheiros de fé da associação local. Nas associações locais da nossa regional foi montado um grupo, onde esse grupo, de vez em quando, manifesta lá, temos
a oportunidade de fazer uma oração, uma visita de bênção para tal associado de tal família. E isso é feito lá na nossa regional e é bastante divulgado. Vira e mexe, antigamente nós nos reunimos até na regional, que era na época também a Associação Local Ipiranga, para fazermos, toda quinta-feira à noite fazíamos uma oração, das 20 horas até pouco fazíamos oração e elencávamos os nomes das pessoas que tinham ali solicitado orações para suas famílias, colegas nossos da associação local e da regional. Ou seja, é um trabalho, como está escrito aqui, de exteriorização da manifestação, exteriorização do conhecimento setionê, da religiosidade setionê, de entrar em contato com a grande vida espiritual de Deus que se manifesta em tudo. Ou seja, o retribuir, como está aqui colocado, o dar. Por isso que ele coloca, todos os dirigentes associados têm como dever, constante do seu espírito de auxiliar mutuamente a todas as pessoas. Se qualquer dirigente associado estiver passando por uma dificuldade, só ratificando, os membros da diretoria devem reunir-se imediatamente. Nós antigamente fazíamos isso. Nós íamos fazer visitas de bênção, líamos sutra para as pessoas nas suas casas. Quando exteriorizamos ao máximo a nossa bondade e trabalhamos de verdade para o bem-estar dos nossos semelhantes, constatamos admirados o quanto nossa própria vida se enche de alegria, com vibrações de satisfação e com aumento a nossa capacidade. Sem contar que é uma outra atividade que a gente tem na associação local, que é a divulgação de revistas. Quantas e quantas vezes as campanhas de divulgação de revistas, a gente deixava a revista em alguns lugares a gente tocava campainha. E quantos relatos pelo Brasil a gente tem de outras associações locais, isso aconteceu na nossa lá também, na Vila Brasilina, a gente chegar e oferecer, nossos colegas, oferecer a revista no sábado pela manhã, no sábado à tarde, ou até mesmo no domingo de manhã, e a pessoa, poxa, eu estava precisando ter conhecimento disso, ter contato com essas palavras, que eu estava pensando em fazer uma besteira, eu estava pensando, em casos extremos, até em suicídio, ou em abandonar a casa, largar minha esposa, largar meu marido. E quando tomou contato com a verdade, através da divulgação de revista na região da associação local, a vida transformou. Ou seja, exteriorizando, como está aqui, o papel da associação local. Okay? Essas atividades de divulgação, elas são importantes. O ensinamento não basta, ele não para em mim, ao contrário, ele tem que seguir. Por isso que ele é movimento de iluminação, ele não é estagnação de iluminação, é movimento de iluminação. Aí ele deve seguir, deve prosseguir. Nós não devemos, como o mestre fala aqui, ser egocêntricos, salvar a nossa vida, conseguir os nossos objetivos e até aí não fazer mais nada em benefício do povo. Ao contrário, se todos nós somos uno com Deus, eu e o outro somos um, a nossa obrigação, mas no sentido de retribuição, aqui está, o dar e receber. Quanto mais a gente dá, mais felizes pessoas a gente vai ter a oportunidade de ver, e essas pessoas terem as suas vidas transformadas. Sem contar que na nossa associação local, nós fazíamos, na época, quando ainda na associação de jovens, fazíamos bazar beneficente. Catavam lá um monte de coisas que as pessoas já não usavam em casa, que ainda dava para usar, e saímos coletando. Uma vez a cada 2 meses a gente fazia isso. E a pessoa ia para lá, a comunidade toda ia lá para dentro do bazar beneficente. Lembra? Auxílio mútuo, está aqui. Aí o que a gente fazia? Fazíamos um bazar, eu mesmo cheguei a me vestir de cigana, com saia, bata, essas coisas, lenço na cabeça, saindo divulgando, panfletinho da nossa associação, que tinha um bazar beneficente. Muitas pessoas vieram a frequentar a Setionoye através do bazar, porque à medida que elas compravam, seja lá, por um valor irrisório, um par de sapato usado, camisa, panela, utensílios de casa, que era um bairro carente, lá onde a gente fazia a nossa associação local, tinha uma parte carente do bairro, nós fazíamos nossa reunião, a gente dava para a pessoa uma revista da Setionoye e a revista estava anexada aos nossos horários de reunião. Ou seja, cumprimos a missão do auxílio mútuo. E muitas dessas ações sociais que a gente fazia, participávamos, como a gente fazia a nossa associação local, numa associação de bairro, muitas das vezes participávamos, nós jovens, participávamos da distribuição de leite, um domingo ou outro, que a gente fazia isso para a comunidade que na época era distribuída nessa associação, que a gente locava lá à tarde para fazer as nossas reuniões. Ou seja, a associação local ela tem inúmeras funções aí, se a gente souber e tiver realmente o desejo de contribuir. Por último,
como está aqui no final, na página 258, confraternizar. Confraternizar quer dizer unir como irmãos, partilhar sentimentos e ideias, comemorar com outras pessoas e conviver pacificamente. Fica bem claro, então, que os elementos que dirigem uma associação local devem se confraternizar com todos os seus associados e participantes. Disse que o movimento de iluminação da Seitonoye é o movimento de praticar atos de bondade e amor aos semelhantes. Por isso, os dirigentes devem ter em vista a prática do amor verdadeiro, que é o sentimento de servir ao próximo sem desejar receber algo em troca. E nós, naquela época, fizemos uma amizade tão bacana que a coisa se extrapolava pela associação local. Frequentávamos ringue de patinação no gelo, e aí depois na outra reunião, antes de começar a parte séria, começávamos a brincar, porque na época a gente não tinha esses vídeos, porque se tivesse era um show de tombos e quedas lá nos rinques de patinação. Frequentávamos alguns barzinhos, frequentávamos a casa um do outro, fazíamos noite de pizza, essas coisas todas. E sempre, no final, o assunto sempre era Seitonoye, sempre era o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Sempre era uns relatos de transformação de coisas que aconteceram na nossa vida através desse contato harmônico, fraternal, de auxílio mútuo, de desejo de querer transformar o mundo, que se manifesta na associação local. A associação local ela é importante dentro do movimento. É a principal porta de entrada, de estudo, orientado por preletores, orientado por pessoas que têm o cabedal do conhecimento para poder nos orientar. Assim, então, cuidem bem da sua associação local, convide pessoas aí para a associação local, façam a associação local um ambiente maravilhoso de auxílio, de estudo da verdade e é que a gente cumpra o nosso papel como dirigente. Muito obrigado, sucesso a todos, sucesso e saúde sempre, muito obrigado.